Ai, cuidar de cabelo é tão gostoso. E sabe que tem dicas ali simples que a gente coloca em prática no dia a dia que pode mudar tudo. E ela é a referência nessa área. Marcelinha Dias, bem-vinda. Obrigada, Ká. Mais uma vez. Obrigada. Com 7 dicas infalíveis para os seus fios, para a gente deixar o cabelo fortalecido, com brilho, um cabelo, né, para aguentar aí essa época do ano também. Isso é verdade. Ainda mais agora que a gente tá entrando naquela época do ano, que é o inverno, que a gente acaba fazendo, sabe o quê? Esquentando a temperatura do chuveiro. É isso. Isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Muito. Que é a primeira coisa que vai ter um impacto ali nos fios e na pele. Que resseca muito a pele também, né? Não pode. Imagina o couro cabeludo, então, que é muito mais sensível, e a fibra capilar, que ela é super fininha. Então tem que tomar muito cuidado. E além disso, ainda tem outros danos que a gente causa no nosso cabelo sem perceber. E eu acho que a gente seca mais o cabelo, não é verdade? Mais temperatura. Lava menos. Tá certo. Vamos começar então, a gente tem aqui as 7 dicas nas nossas caixinhas e vamos uma a uma. Enquanto isso, manda mensagem no @VocêBonitaTV. Vou abrir a primeira, Má. Esta daqui diz o seguinte: a escolha do shampoo pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Então escolha sempre um shampoo sem sulfato, livre de parabenos. O que são esses produtinhos? Tá. São alguns produtos que eles acabam ressecando o fio. Sulfato nada mais é do que o sal, que é composto em alguns shampoos, principalmente shampoo de limpeza profunda, esses shampoos que dão muita espuma. E esse tipo de produto, ele acaba danificando o seu fio. Então sempre procura produto livre de sulfatos, parabenos. Parabenos, ele é um silicone derivado de óleo mineral, que também é prejudicial. Que não é legal, sempre Não é fugindo legal. de óleo mineral. Sempre fugindo de óleo mineral. Sempre vai atrás de óleos vegetais, derivados de óleo de coco, óleo de semente de uva. Tem vários super legais que você encontra de todos os preços. A Glaucia acabou de me perguntar se é verdade que a gente tem que ficar trocando o shampoo. Se o nosso cabelo, ele vicia, se ele acostuma e de repente para de funcionar. Acostuma sim. O cabelo, na verdade, quando você usa um shampoo, ele absorve aquela vitamina daquele produto que você está utilizando. Chega uma hora que seu cabelo já não tem mais necessidade daquele tipo de vitamina. Por isso que é legal você intercalar. Então não tenha sempre um único shampoo. Tenha no seu box pelo menos uns 2 shampoos com propriedades diferentes. Tá. E já já a gente vai chegar naquela dica se é legal ficar usando esse que é anti-resíduos. Mas já conta. Vamos para caixinha número 2, que é exatamente isso, ó. Vamos fugir do óleo mineral e para reconhecer que um produto tem óleo mineral, a gente tem que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo. Lá atrás do rótulo vai ter parabeno, siliconato, que são esses derivados de óleos minerais. O que acontece? A partícula desses óleos minerais, cara, elas são muito grandes, tá? E ela dá uma coisa muito legal que a cliente aí de casa, às vezes não percebe, que é aquela coisa sensorial. Então, eles são os óleos que quando você passa no cabelo, nossa, parece que o cabelo tá incrível, mas ele não trata o seu fio. Pelo contrário, ele cria uma película em volta do seu fio que impede, até na próxima lavagem, que os nutrientes dos shampoos e dos condicionadores ou as máscaras entre dentro do seu cabelo. Então ele faz o efeito totalmente inverso. Ele dá aquela maquiada, finge que tá Exatamente. legal, que tá lindo, mas no fundo não tá tratando nada. Não. E aí quando você vai ver, sabe aquele momento que você troca de shampoo? Sim. Quando você tem esse tipo de composição dentro do produto que você usa, quando você troca, você fala, nossa, esse shampoo não deu bom pro meu cabelo ficou ressecado, não ficou legal. Mas é porque o shampoo anterior tinha esses produtinhos e criou aquela maquiada, e o shampoo que agora você tá usando mostrou como o seu cabelo está. E ele é utilizado, me diga se isso é verdade, porque ele vai deixar mais barato o produto? Exatamente, ele deixa mais barato o produto e ele traz essa textura legal. Então tome muito cuidado com esses shampoos que vocês vendem, tipo, ou em farmácia ou em mercado, que tem um preço muito acessível e a hora que você passa ele desmaia o cabelo. Tomem cuidado, porque aí fica o alerta, porque ele só tá maquiando o seu fio. Entendi. Mas pode ser legal, esses produtos, apesar de não tratar o fio, se é, de repente, vamos supor, um cabelo natural, se você não tem muita química no cabelo, seu cabelo tá mais natural, ok, não é o ideal, mas ok. Agora, se você tem química, fuja e passe longe desse tipo de componente. Até porque se o próprio óleo fizer essa camada que você comentou, grudar, impedir que outras coisas nutram o fio, vai quebrar tudo. Quebra. Vai ser o efeito, né, que aquilo que ninguém quer, como é que vocês chamam? É um efeito quase rebote, né, na verdade. Que ele quebra naturalmente, sabe? Exatamente, que você vai passando a escova, ele vai partindo. Quebrando.
Pra você ter uma noção, lá no salão, a gente é especialista em cor. Então, a gente faz muita loira, morena iluminada. Tem muitas mulheres que chegam no salão que você olha, o cabelo tá impecável, aquele brilho, aquele movimento. E aí, quando a gente vai fazer o teste de mecha, o cabelo quebra aonde a gente passou o produto. Meu Deus. Por quê? Porque ele tá só maquiado e ela não tá tratando com os produtos ideais. Então, gente, prestem atenção. Vamos para esta caixinha que isso não tem como, impacta em tudo na nossa vida, né? Na alimentação, ó. Cuidados na alimentação pro nosso cabelo. Você sabia que até os componentes que tem nas frutas, nas verduras, eles são importantes para a gente poder ter um cabelo mais saudável. Então, dê prioridades a alimentos ricos em ferro, em vitamina C, porque se você tiver com falta de ferro no sangue, o seu cabelo vai danificar e vai quebrar. Por isso que tem muita mulher que às vezes falta um pouco de vitamina e aí quando ela vai fazer alguma química no cabelo, o cabelo não suporta e quebra, apesar de estar com uma aparência saudável, porque lá dentro da gente você não está com nutrientes suficientes para deixar o seu cabelo bacana. É verdade, falta de ferro é o primeiro deles, né? E depois vitamina C também faz seu cabelo crescer mais forte. Eu tive uma cliente essa semana que a gente pegou o cabelo dela e ele nasce até com uma faixa de uma cor diferente, você sabia? Não. Então você ir de casa, dá uma olhadinha, toda vez que você tá com uma alimentação, tá com uma falta de vitamina, até a cor do seu cabelo nasce como se fosse uma coloração. Imagina você passar uma coloração na raizinha e aí ele cresce e tem uma divisão de cor. Então fica uma faixa clara, aqui mais escuro, aqui, pela falta de vitamina. Você acredita? Até o antibiótico que você usa pode deixar o seu cabelo mais fraquinho. É verdade. Agora, minha pergunta é a seguinte, que a gente comentou até, enfim, da queda de cabelo, que a gente sabe que nessa época do ano aumenta mesmo, né? As folhas caem, né? O cabelo também cai mais, que coisa. Né? Mas eu acho que deve ter uma explicação pela água, que a gente usa mais quente mesmo. Tem sim. Na verdade, assim, nessa época do ano, a gente aumenta a temperatura do banho. Demora um pouco mais no banho, porque é difícil você sair do banho quando ele tá quentinho. É verdade. Sem contar que a gente lava menos o cabelo. E quando você lava menos o cabelo, o seu bulbo capilar, que é onde o cabelo nasce, ele acaba ficando mais oleoso. E aí, ele acaba entupindo e faz com que o seu cabelo desprenda dele mais rápido. Então, assim, tomem cuidado. Sempre lavem o cabelo pelo menos 3 vezes por semana, que é o ideal. É verdade. Mantenha a temperatura da água em torno de 26 graus, que é o ideal para o seu couro cabeludo para não correr queimadura, tá? Fez isso direitinho, aí você aplica a máscara de tratamento, de vez em quando você pode passar alguns nutrientes no seu couro cabeludo para poder ativar. Perfeito. Tem muitos produtinhos aí que ele faz esse cuidado para o seu cabelo não ficar ressecado. Tá certo. Próxima caixinha. Hidratação caseira, dá pra fazer em casa e o resultado é muito bom se fizer direitinho, né, Má? Muito legal. E a minha dica de hoje para tratamento caseiro nessa época do ano é umectação. Você pode umectar com óleos vegetais que a gente tem em casa. Pode ser azeite, pode ser manteiga, pode ser o que for. Aí você pode utilizar eles aí em casa, que fica super legal. E aí o que você faz? Você pode usar entre a lavagem do cabelo. Então você vai, lava o cabelo com shampoo ou um pouquinho antes. Lava antes de lavar o cabelo, aplica comprimento e pontas para poder preservar a saúde do seu fio. Aí você lava o cabelo normalmente e depois pode aplicar. Outra coisa também super legal é a gente fazer uma umectação no cabelo com esses óleos. Pode ser óleo de coco. E aí o ideal é que você deixe em pausa 30 minutos. Aí depois você lava normalmente, seu cabelo fica incrível. E olha, o óleo de coco tem um custo baixo também. Tem legal, super né? baixo e você encontra em qualquer lugar. Ele rende muito. E você deixou aqui uma touquinha. Deixei. Porque essas touquinhas também ajudam, né? Vai melhorar, vai aquecer. Pra caramba, porque na verdade, essa touca, o que ela faz? O ideal é sempre utilizar aquela, inclusive, a base de alumínio, que você encontra em qualquer lugar. Ela aquece o produto, ela dilata a sua cutícula, porque a nossa cutícula do nosso fio são várias escaminhas. Então, se ela dá uma aquecidinha, ela dilata a cutícula igual os poros da nossa pele. Dilata e o produto consegue entrar melhor dentro do seu cabelo. Então, essas toucas, elas são muito importantes na hora de tratar o seu fio. Sempre tenha uma aí na sua casa. Tem umas até que tomadinha, né? Tem, que a gente usava bastante. Que é bacana e tudo. Acho que eu tava de férias quando a Má trouxe, Glaucia. Você trouxe? Eu trouxe. Então acho que foi nas minhas férias. Eu sei porque minha mãe tem uma dessa, da tomadinha. E faz total diferença. É muito legal, o cabelo... eu sempre lembro dela com essas dicas, porque ela é uma que ama sauna. E vai pra sauna,
Entope o cabelo de máscara para poder hidratar. Hidrata super, porque a sauna, ela faz esse mesmo efeito. Ela superaquece o produto, dilata a cutícula do seu fio e o produto consegue entrar lá dentro. Tá. Porque há alguns produtos, a molécula dele é muito grande, então ele precisa de um aquecimento para ter essa expansão da cutícula. Entendi. Só que lembrando sempre que para poder tratar desse jeito, seu cabelo tem que estar úmido, tá? Tá. Porque É a verdade. água, ela é um condutor também. Não adianta passar ali no cabelo seco e ir pra sauna que não vai funcionar tanto, não. Tem que estar úmido, perfeito. Já já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos ver as caixinhas aqui, porque agora é a de lá. Deixa eu ir pro outro lado, Mar. Vamos lá. Quinta dica. Essa aqui é legal também, ó. Presta atenção. Preste atenção nas colorações. Ixi, Maria, tem tanta marca, é difícil, hein? É, mas se seu cabelo tá sensível, se você tá com o cabelo sensibilizado, ou se você tem até 70% de fios brancos, a minha dica é procure produtos sem amônia. Então, tonalizantes. E tonalizante cobre o fio branco. A única diferença é o tempo de ação. Então, você pode deixar um pouquinho mais de tempo, que ele vai fazer uma cobertura super legal no fio branco. Até 70%. Acima de 70% aí tem que ser coloração. Mas dê preferência a produtos sem amônia, mais leves, que não vai danificar o seu fio. Principalmente nessa época do ano, que o cabelo tende a ficar mais sensível e ressecado. E, Má, você gosta de rena? Eu adoro rena. Eu sou A rena é apaixonada. legal, né? Muito legal. A rena, ela é um produto super natural que a gente encontra de várias marcas. Tem aquela rena que ela é mais em pó, que você mistura como se fosse um chá e faz a aplicação no cabelo. Tá. Todas as renas, elas precisam ter um tempo de pausa de até 60 minutos. Porque como ela é muito natural, ela Entendi. só faz aquela cobertura pigmentando por cima o cabelo. É quase como se fosse, sabe o corante quando a gente colocava no bolo, assim, Sim, só pra sim. pigmentar? E ela faz a mesma coisa. E o melhor é que ela pode ir pra todo mundo. Então, se você tem alergia, muitas mulheres têm alergia a um componente da coloração que chama PPD. Você sabia disso? Não. Aham. Tem PPD. Isso. É um pigmento da coloração. Por isso que tem muitas mulheres que elas optam por rena por ter alergia a esse tipo de produto. Entendi. E aí a rena, ela é natural e não dá nenhum tipo de alergia. E as alergias que vêm das colorações, elas são muito agressivas. Elas chegam a causar até feridas, sabia? Nossa, pra quem tem alergia E aí? E é fácil de encontrar e assim, é só seguir as instruções de cada marca, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente fica na dúvida nessa parte. Nossa, será que vai ficar muito pigmentado? Será que eu vou errar o tom? Então seguir direitinho, que aí dá certo. Que aí não tem erro. Tá certo. Vamos pra próxima e já perguntinhas do público. Esta aqui a Má falou algumas vezes já, desde o início, e vale ressaltar. Evite a água quente, não adianta. A gente gosta, mas não faz bem. É, água quente é muito gostoso, né? Quem não gosta de tomar banho quentinho Nossa. nesse inverno, assim, ainda mais com essa chuvinha que Ai, tá é aqui em bom. São Paulo, Ai, que delícia. ficar naquela sauna no banheiro. É. Só que, como a Carol já disse, pra sua pele não faz bem e muito menos pro seu cabelo e pro seu couro cabeludo. Lembrando que quando você tá tomando banho, o primeiro lugar que entra em contato com a água quente é aqui, ó. Aham. Então a água, quando ela chega aqui, ela tá muito mais quente do que quando ela passa pro restante do É nosso verdade. corpo. Então tome muito cuidado. O ideal é lava o seu corpo, se você gosta de uma água mais morninha, mais pra quente. E aí no final você abre a água um pouco mais fria, geralmente na temperatura de 26 graus, mas até 28 você tá liberada. Tá. E aí você lava o cabelo ali de uma forma mais saudável. Porque senão o seu cabelo vai ter danos, bastante danos, e aí você vai ter que apostar em óleos minerais, em produtos que tragam mais esse tratamento de nutrição para o seu fio, porque o ressecamento, ele é bem severo. E essa é a parte talvez mais difícil da história toda, né, deixar a água menos quentinha. Tem perguntinha, quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Deise, um beijo. Como hidratar e fortalecer um cabelo com progressiva? Tá, vamos lá. Cabelo com progressiva. Progressiva, ela é, como que a gente vai falar? Ela é bem sensível de falar da progressiva, né? Porque ela tem tantos pontos, é muito complicado, mas vamos lá. Progressiva, ela cria uma camada em volta do seu fio, né? Ela impermeabiliza seu fio ali durante um tempo. Tá. Primeira coisa que você precisa fazer para tratar um cabelo com progressiva é seguir exatamente esse espaço. Retocar apenas a raiz que cresceu, porque depois de 3 meses, a progressiva ela começa a
tem algumas fissuras no seu cabelo. Como ela impermeabilizou e criou uma camada em volta, depois de 3 meses ela começa a abrir algumas fissuras. E é através dessas fissuras que a gente vai tratar o seu cabelo. Primeiro passo da progressiva, tratar com muita nutrição, produtos à base de óleos. Depois, pelo menos uma vez por semana, passar produto à base de reconstrução, queratina, para poder fortalecer o seu fio e aquela ponta, para não fazer aquela ponta perder, sabe, a espessura, porque a progressiva com o tempo, o cabelo começa a ficar fino. E ele começa a perder a matéria do fio, que é deixar o fio mais fino e mais fragilizado. Entendi. E aí começa a quebrar. Então faça isso e não passe no retoque no cabelo inteiro. Só retoque a parte do crescimento do cabelo. Então, quem não tem ainda a coloração e a progressiva e quer fazer, primeiro coloração, depois progressiva. Primeiro a progressiva e depois a coloração. Tá, porque ao a contrário. progressiva, ela desbota a coloração. Agora, se for reflexo, primeiro o reflexo e depois a progressiva. Mas consulte o seu profissional, se você tem um profissional de confiança, que ele vai falar para você o passo a passo, dependendo da cor que você deseja pro seu cabelo. E de repente dá até uns diazinhos entre uma coisa e outra, né, Má? É, na verdade, quase um mês, né, cara? Não pode fazer direto no mesmo dia, não. Corte químico, lembrei o que eu queria lembrar no início, quando o cabelo... O famoso corte químico. Tem mais perguntinha? Na tela. Depois vamos para a última caixinha, olha lá. Quem escreveu pra gente? Eli, obrigado, um beijo. Quando prendo o cabelo, principalmente com o tempo úmido, posso abusar do laque? O que é ideal? Ai, um preso com o sprayzinho, ele fica tão bonito, também gosto. Você pode abusar do laque, não tem problema. Só que olha no rótulo dele para ver se ele não tem álcool. Se ele não tiver álcool, você pode colocar. E uma dica que eu te dou extra é na hora da remoção desse produto no seu fio. O laque, ele tende a deixar o nosso cabelo mais estruturado. E antes de você passar o shampoo, aplique condicionador aonde você aplicou o laque. Molhe o cabelo, aplica o condicionador, dá aquela desembaraçada e aí você vem com o shampoo. Desse jeitinho, o seu cabelo não vai sofrer dano e você vai ter um penteado sempre incrível. Tô fazendo isso, Má. Ah, é muito nos bom, dias né? de penteado, Aí eu vou correr, passo antes da corrida, porque daí também já esquenta, enfim, aí acaba fazendo até uma hidratação, né? Funciona. Ah lá, cuidado ao pentear o cabelo, a Má sempre traz as escovinhas aqui, ó, a famosa escovinha da princesa. Exatamente. Ainda mais nesse tempo, toma cuidado com pentear o seu cabelo. Se o seu cabelo tá fragilizado, penteie ele quase... Sabe quando você tira a umidade? Não penteie ele muito molhado. E de preferência, use sempre o protetor térmico para facilitar na hora do desembaraçar. Protetor ou creme para pentear, tá bom? Porque os cabelos, porque a gente acaba tomando banho com água mais quente, o cabelo já fica mais sensível. Lembra que eu falei que na água quente a nossa cutícula se expande? Entendi. Então ela já fica mais sensível ainda. Então, ó, desembaraça com bastante cuidado, com protetor térmico e tira pelo menos bastante a umidade dele com a toalha. Assim você vai ter uma fibra mais resistente e vai evitar que seu cabelo quebre. E nunca se esqueça de usar a escovinha que não tem as bolinhas na parte de cima. Essa escovinha da princesa. Ela é ideal para cabelo fragilizado e para cabelos finos. Mas se você tem um cabelo grosso e quer cuidar dele, manter a vitalidade no seu fio, usa ela também. Olha, eu adoro. Lá em casa todo mundo, cada um Eu tem não a consigo sua. usar sem. A da princesa não tem. E pode usar com o cabelo úmido ou seco. Pode. Né? Das duas formas. Tem mais perguntinha. Obrigada, Sara. Um beijo. Para cabelos oleosos, qual o melhor shampoo? Boa. Boa pergunta. Bom, se você tem um cabelo oleoso, sempre procure shampoos específicos, mas de preferência que ele seja transparente, tá? Porque ele tem menos quantidade de nutrientes. E aí, o que acontece? Menos quantidade de óleos, na verdade. Então, seu cabelo acaba não pesando, mas tem shampoos específicos para cabelos oleosos. Tá. E tome cuidado, porque tem shampoo para cabelo oleoso e com ponta seca. E esses são os melhores. Porque a gente que é mulher e tem o cabelo mais comprido, geralmente Então. a raiz é oleosa e a ponta é mais seca, por causa do dano do tempo. E aí tem cabelos específicos para isso e tem cabelo só para raiz oleosa. E geralmente esse cabelo que é só para raiz, esse shampoo que é só para raiz oleosa, ele acaba ressecando a ponta. Tá certo. Dá tempo de mais uma? Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Sônia. Um beijo. Fiz quimioterapia há 2 anos. O meu cabelo está fino. O que posso fazer para engrossar os fios? Boa. A quimioterapia, eu já atendo várias clientes que passaram pela quimioterapia e o cabelo ele tende a ficar mais fininho mesmo. Só que não se preocupa, com o tempo ele volta. Na verdade, todo esse resquício da quimio ainda está no seu corpo. Assim como as mulheres que também fizeram bariátricas passam pelo mesmo procedimento. Entendi. Lembra que eu falei que até quando a gente toma remédio ou quando a gente está com falta de vitamina, o nosso cabelo mostra isso? Então, fica tranquila que seu cabelo ele vai voltando.
Um dos atores que mostrou muito isso foi o Reinaldo Gianecchini. Quando ele fez a químio, o cabelo dele voltou até cacheado. É verdade. De uma estrutura completamente diferente. E hoje ele já voltou ao normal. Então fica tranquila. Vai cuidando do seu cabelo com muito carinho, que daqui a pouco você vai ver que você vai estar com a sua juba incrível aí de volta. É isso mesmo, é isso mesmo. Dá tempo de mais uma na tela. Tá bombando lá, Má? Acho que é a outra, certo? Que essa foi a que eu acabei. Aí, Silvia, obrigada, um beijo. Os produtos à base de ácido hialurônico são bons para os cabelos cacheados? São, sim. O ácido hialurônico, ele é um produto que tem componente de bastante água. Tá. Então, ele reidrata. É igual os ácidos que a gente coloca no nosso rosto para fazer preenchimento, sabe? Que a gente coloca assim, não dá aquela reavivada. O ácido hialurônico pro cabelo é exatamente isso. Ele vai trazer água. Então, para um cabelo cacheado, é muito legal. Porque o cabelo cacheado, ele precisa de muita hidratação para ter uma curvatura do fio bonita e bem harmoniosa. Hoje tem muitas marcas que colocam ácido hialurônico para ter efeito, principalmente para cacheado. Olha que bacana. E bom, e o melhor é que assim, tem muita marca, dá para pesquisar preço, isso é muito legal. Quando a gente está falando aí desses produtos novos, né, que dão esse boom, esse brilho que a Má comentou. Agora, para encontrar o trabalho dessa maravilhosa, ela arrasa, ela tem o salão dela, inclusive uma unidade aqui pertinho da TV Gazeta. Eu vou deixar para vocês o arroba, que é o arroba Mega Studio Bmotion, arroba Mega Studio Bmotion, e o da Má, pessoal, arroba Marcela com 2 L's, ponto Dias, arroba Marcela com 2 L's, ponto Dias. Você encontra o trabalho dessa maravilhosa referência, que é uma coisa doce, sempre querida. Obrigada, com esse Cá. rostinho.